O Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Tomar esteve pelas costuras neste sábado por ocasião do encontro entre instituições de solidariedade social e ainda Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, enquanto principais candidatos da coligação Portugal à Frente de PSD e CDS-PP. Registro desta forma para a presença de representantes de IPSS e ainda de Tiago Leite, diretor da Segurança Social do distrito de Santarém, sendo que o cariz das intervenções se centrou no apoio que tem sido prestado a quem mais necessita na área da ação social. Foi a segunda batuta que tivemos do Sr. Ministro Luís Pedro Mota Soares que nós demos a grande volta na parte da segurança social. E conseguimos aprovar todos que aqui estão já os seus compromissos, na lei de base, como sabe, de economia social, que foi aprovada na Assembleia, e todos os protocolos que temos tido com a Segurança Social. Também cumprimento o seu diretor, que connosco tem tido reuniões frequentes, porque hoje, felizmente, o Distrito de Santarém, cada vez que acaba uma resposta ou que alguma Santa Casa tem dificuldades, nós estamos lá para nos ajudar uns aos outros. Ou seja, da verba global que existe para o todo que é o Distrito, nós entre nós, ou seja, eu, o Eduardo Mourinho e o seu doutor Tiago, e mais ainda um senhor que não está, que é o homem das modalidades, temos o cuidado de distribuir entre nós, ou seja, equitativamente, e dizer-vos que as coisas têm funcionado. Quer em relação às cantinas sociais, quer em relação a todas as respostas. Às vezes há dificuldades, o senhor doutor Paulo Portas e o senhor doutor Pedro Passos Coelho, relativamente a contratos que depois não são tão bem geridos por algumas misericórdias. Porque não é só milagres, nem é só coisas que de bom acontece. Mas temos tido o cuidado de chamar os seus provedores e perante eles tratarmos, portanto, desses assuntos. Portanto, bem-haja por tudo aquilo que foi feito em prol da União das Misericórdias Portuguesas do Distrito e também, como sabeis, o seu doutor Manuel de Lemos está ausente do país e mandatou a minha representatividade, ou em minha representatividade, para aqui estar. Ele está ausente no Brasil, portanto foi para o Congresso das Misericórdias e eu cá estou também a representá-lo com muito gosto. Portanto, força e se ganhardes, que pensamos todos que sim, façam o favor de continuar, porque isto não é um trabalho acabado. Isto é um trabalho que foi iniciado. E nós temos que continuar a ter, agora com refugiados e com todas as outras respostas, temos que continuar a fazer o nosso trabalho. E este trabalho de casa faz-se nas bases, não é por cima, não é vir uma legislação que depois diga, olha, é assim que se faz. Não, nós temos sido aqui, na base, muito frutuosos a trabalhar. Portanto, bem-aja a todos e muito obrigado. As IPSS do Distrito de Santarém têm tido, da parte da atual direção da Segurança Social, do atual diretor, e não só, um acompanhamento bastante bom. Nós, Comissão Distrital de Acompanhamento e Avaliação, ainda agora o meu colega falou, o engenheiro Rebelo, que na verdade há reuniões periódicas e, se for necessário, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos das IPSS. Eu queria felicitar o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho. Eu tenho dito isto em vários sítios e às vezes é difícil as pessoas perceberem, porque só há a ideia de dizer mal, só se diz mal deste governo. Tenho dito, e no outro dia disse a um presidente da Câmara do Distrito, e ele disse-me, isso é verdade, eu não sabia. Pois é verdade. O Sr. Dr. Pedro Passos Coelho teve uma atitude há coisa de um ano que eu admirei bastante. Deu um murro na mesa e disse, meus senhores, Ministérios da Educação, Ministério da Saúde e Ministério da Segurança Social têm que se entender com os homens da solidariedade. Isso foi muito bom e, na verdade, a partir daí as coisas melhoraram imenso, porque com a Segurança Social, que já estávamos habituados a tratar, corriam benzinho. Não correm sempre bem, é evidente, cada um tem a sua ideia. Mas com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde era muito complicado. E a partir da altura que o senhor disse tem que se entender, não há dúvida nenhuma que a Comissão Permanente, que reúne mensalmente,
e às vezes, extraordinariamente mais vezes, tem vindo a lume tratar de assuntos, porque o Padre Lino Maia me pede, e pede aos outros presidentes de uniões distritais, para indicarmos concretamente o que é que se passa, porque é que determinados assuntos não estão a ser tratados, e, na verdade, têm-se resolvido muitos problemas. Eu gostava de dizer algumas palavras sobre a política social que foi possível fazer, apesar de todas as restrições nos últimos 4 anos, e que define o olhar desta maioria sobre os problemas dos outros ou dos outros que têm mais problemas, e também alguma coisa sobre o futuro. Nós fomos chamados a governar em tempo de absoluta emergência. A casa estava completamente a arder, havia muito poucas semanas para obter financiamento externo que nós já não conseguiríamos de outra maneira senão com aquele resgate. Aquele resgate veio com um memorando, o memorando foi muito negociado à pressa nada se consegue fazer bem feito, e tinha com ele uma recessão que foi dura, e de que os senhores, como responsáveis por instituições de particulares de solidariedade social que estão no terreno, com proximidade e com conhecimento, são os primeiros a saber quando a economia está melhor ou quando a economia está pior. Porque a consequência vai ter convosco. Nós traçámos uma linha desde o início. Nós teríamos que terminar o programa com a Troika o mais cedo possível, no primeiro momento possível. Não queríamos pedir nenhum segundo resgate, não queríamos pedir mais tempo, não queríamos pedir mais dinheiro, e tínhamos que procurar que o país caminhasse para um ciclo de recuperação económica. Assim aconteceu. Em todo caso, gostava de chamar a atenção que foi possível levar a cabo convosco o Plano de Emergência Social, o PES. Mais de 1.000 milhões de euros foram aplicados nas funções variadíssimas que o Plano de Emergência Social significou, em especial nos primeiros anos do resgate e do memorando. Depois gostava de chamar a atenção que, apesar da restrição financeira, a contratualização em matéria de ação social subiu quase 6% face à legislatura anterior. E isso revela uma vontade. Porque se não se fizer uma discriminação positiva a favor da política social, se não houver equidade na austeridade, quando ela é imposta, evidentemente, são tratados todos por igual. E nem para o partido a que preside o Primeiro-Ministro, nem para o partido a que eu presido, é possível considerar que a política social é uma política como outra qualquer. E, portanto, tem que sofrer, sobretudo em tempos de discriminação, de restrição, uma discriminação favorável. Nós tivemos, nestes 4 anos legalmente, mais do que uma coligação com todo o setor solidário, tivemos uma verdadeira parceria. Porque, como sabem, para se ser parceiro é preciso que nos coloquemos numa posição de igual respeito e responsabilidade. E isso pressupõe uma relação de confiança entre todos os agentes. Como aqui já foi recordado, e o Dr. Paulo Portas assinalou também, essa confiança esteve presente desde o início, não apenas porque as circunstâncias o forçavam, o obrigavam, e realmente as circunstâncias foram muito desafiantes, porque, da mesma maneira que sabíamos que tínhamos um programa de emergência económica e financeira para estabilizar a economia a empreender, sabíamos também que, associado a esse processo, haveria com certeza uma crise social que tinha de ser prevenida, que tinha de ser evitada. E por isso executámos desde o início também um programa de emergência social. E esse programa implicou financiamento. Apesar das enormes restrições que tivemos, porque quem não se lembra, todos os dias nos lembramos desses tempos mais difíceis porque já passámos, foi necessário gastar menos em quase tudo, mas houve domínios em que a solidariedade das contas públicas tiveram de funcionar.
E houve setores que contribuíram mais em poupanças para que nós pudéssemos ter canalizado também mais recursos, nomeadamente para estas áreas. E em 4 anos nós elevámos em cerca de 440 milhões de euros o financiamento que destinámos para o apoio social, para a ação social, e canalizámos para este programa de emergência social cerca de 1.000 milhões de euros. Em média, 250 milhões por ano. Quando eu digo que transferimos estes recursos para estas áreas, tem de se entender, sobretudo não os senhores e as senhoras que aqui estão, porque percebem, porque sabem isso, mas muitas vezes quem mediatiza esta mensagem, que é a comunicação social, pode não ter essa noção precisa. Isso significa que estes recursos chegaram às pessoas por vosso intermédio. Foi por vosso intermédio que nós conseguimos que as pessoas sentissem os efeitos, as consequências desta aposta que fizemos em toda esta área. Fomos, portanto, forçados pelas circunstâncias, mas fomos também levados pela percepção que temos, pelo entendimento que temos sobre este setor social.